Vamos conversar um pouquinho sobre as diferenças entre um episódio maníaco com o não controle inibitório do TDAH. Lembrando a vocês o seguinte, que estatisticamente 70% das pessoas na condição autista apresentam a comorbidade do TDAH associada. Então, qual é a diferença, tá? O impulso, a impulsividade do indivíduo com TDAH está relacionada a uma reatividade, ele reage, tá? E é uma reação desorganizada. Por exemplo, tá todo mundo falando sobre um determinado assunto, o TDAH entra falando sobre outro mais alto, corta todo mundo e tal, tá? Quando nós falamos de um episódio maníaco, nós estamos falando de uma impulsividade que é provocada por uma euforia, e uma euforia relacionada a uma sensação de grandiosidade, de autorreferência, eu posso. Então, o indivíduo num episódio maníaco, ele vai adentrar na conversa sem licença, porque ele vai informar, ele vai instruir as pessoas sobre aquilo que ele acredita piamente que ele tem domínio, e tem um domínio muito maior do que as outras pessoas. Quando a gente fala de um episódio maníaco, nós estamos falando de um episódio específico. Esse episódio ele vai durar alguns dias ou algumas semanas. No TDAH, o não controle inibitório ele está presente no dia a dia. É aquela pessoa que invade a conversa, que comete delitos de trânsito, que tudo que vai fazer faz de forma estabanada ou desorganizada, e assim por diante. E esse controle inibitório do TDAH, ele é provocado por uma ansiedade e por frustrações que o indivíduo vai colhendo ao longo da vida. Enquanto que no episódio maníaco, isso acontece em virtude de um humor exaltado. Então, eu vou trazer aqui um exemplo para diferenciar bem isso. Você tem um indivíduo TDAH que procurou seguir as regras, as orientações da educação que teve, procurou manter bons relacionamentos e foi se frustrando, não foi reconhecido, ficou levando a cabeça o tempo todo. Daqui a pouco ele enfia o pé na jaca e diz assim, dane-se o mundo, eu vou aprontar todas. E sai por aí eufórico, beija todo mundo na boca, transa e blá blá blá. Por quê? Porque é uma ação gerada por uma frustração que faz com que o indivíduo fique reativo a uma determinada situação que ele tentou vivenciar uma vida inteira e não deu certo. No episódio maníaco, isso vai acontecer porque eu sou o cara, eu vou seduzir e ninguém vai resistir a mim. Eu vou vivenciar e vou experimentar determinados tipos de coisa, até de forma compulsiva, porque os outros não resistem a mim e eu preciso disso intensamente. E eu estou abordando essas diferenciações pelo seguinte, isso muitas vezes se confunde em termos de diagnóstico diferencial, fazendo com que pessoas que tenham TDAH sejam percebidas como bipolares. E existe uma diferenciação importante e que pode acontecer na condição autista também, tá bom? Um abraço.